Shalom, shalom, vrachá, a todos vocês. Já estava com saudade, uma semana se passou e mais uma vez aqui estou eu para abençoar a sua vida, visto que vocês também são fonte de bênção da parte de Deus para a minha vida. E mais uma vez estou aqui para comunicar conteúdo, sabedoria, comunicar a vocês um direcionamento bíblico, daquilo que eu tenho aprendido. E quando a gente aprende aquilo que é bom, que é edificante, a gente tem a responsabilidade de passar, de transmitir. E eu estou aqui agora, neste momento, estava lendo aqui uma passagem bíblica, como sempre, e logo de imediato me ocorreu aqui uma passagem bíblica que é conhecida de todos, mexe com todos. Alguns não têm dúvida, mas uma grande maioria pode ter dúvida a respeito do porquê Moisés, ao receber as tábuas dos 10 mandamentos, quando ele desce para entregá-la ao povo, a qual tinham o direito daquelas tábuas que estava relatada ali, as 10 palavras. Por que Moisés quebra? O que isso significa? E como eu costumo falar, nós temos a preciosidade do conhecimento de homens e mulheres que se dedicam, que se lançam, sempre falo isso, no conhecimento sagrado, no conhecimento bíblico. E é interessante o quanto nós podemos aprender daquilo que os nossos amados irmãos judeus têm e contêm de forma tão bonita, que está contido assim de uma maneira tão espetacular, tão maravilhosa nos seus escritos. Eu quero justamente dividir isso com vocês. Eu quero transmitir conhecimento para vocês, um conhecimento que está a nível e que pode estar ao alcance de todos. Essa que é a verdade. E eu quero, nessa noite, quero convidar você a mergulhar naquilo que o Eterno me concedeu, naquilo que o Eterno me permitiu conhecer e passar para vocês de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo tentar ser profundo, ao mesmo tempo fazer com que haja uma compreensão mais aprofundada, mais edificante, que mexa com as nossas estruturas, que fale conosco, que de fato é verdade, fale conosco. Eu estou aqui de posse já do meu celular aberto, e a leitura que eu quero ler com vocês e dividir com vocês a argumentação sobre isso encontra-se no capítulo 32 de Shemote, que é o livro de Êxodo. E vou ler só a parte onde Moisés vai quebrar as tábuas. Moisés é um homem assim, realmente muito temente a Deus, uma pessoa realmente com nível elevado demais espiritualmente falando. E quando Moisés está lá diante do Eterno, durante aqueles 40 dias e 40 noites, que ele passa diante da Kadosh Baruch Hu, onde a Kadosh Baruch Hu talha os 10 mandamentos, que na verdade não são 10 mandamentos, mas acabou ficando registrado como 10 mandamentos, quando ele ali faz com o seu próprio dedo as letras, escrevendo cada uma das 10 palavras, dos 10 ditos. Naquele momento que Moisés está lá em cima, num momento assim de tremenda
manifestação de Deus, sabe, de um mover grandioso, de um extraordinário agir de Deus. E de repente ali, no momento em que ele está lá em cima e o povo está lá embaixo, ele demora a descer porque o povo calcula errado, sabe? Eu quero ler aqui para vocês o que está postado tanto no Rabbad como também pelo Rabino Eliyahu. Ele vai trazer um conhecimento mais profundo a respeito das quebras das tábuas, mas enquanto Moisés estava lá em cima, o nível de santidade do povo aqui embaixo, que deveria se manter no mínimo, ou buscar uma elevação, buscar um degrau a mais, eles se tornam impacientes, calculam mal a descida de Moisés. Eu só estou sintetizando aqui para você que já conhece os textos sagrados. E naquele momento de impaciência, eles, desesperados porque acreditam que Moisés morreu, que Moisés não se sabe na verdade o que aconteceu com Moisés, e os sábios vão dizer que Ra-Satã aparece num momento como esse e de uma certa forma mostra Moisés morto e de uma certa forma deitado entre os céus e a terra, e o povo então perde a cabeça. Naquele momento vai a Ur, que é um dos cabeças, juntamente com Arão, irmão de Moisés, e os sábios vão dizer que Ur é sobrinho de Moisés, né, que ele é filho de Miriam, e Ur não cede à proposta que é feita pelos homens que chegam a ele buscando a construção de um ídolo, a construção de alguém que o pudesse conduzi-los como Moisés até a terra prometida. Ur diz que não, porque aquilo é uma loucura, e é justamente nesse momento que não se menciona mais o nome de Ur. Então acredita-se, os sábios dizem, que esse Erev Rav, né, esse povo misturado que estava junto com Israel na saída do Egito, que eram egípcios supostamente convertidos ao judaísmo, né, ao Deus, na verdade não ao judaísmo, mas ao Deus do povo de Israel. Naquele momento Ur é morto, né, o povo avança contra ele, os 70 anciãos parece que ficam de mãos atadas, ficam impossibilitados, porque o Erev Rav, né, aquela mistura de gente, se avogou ao direito de exigir daquela liderança que tomassem providência a respeito de quem lideraria, e eles queriam que fosse construído um ídolo que os levasse até a terra prometida. Lembre-se que a construção daquele ídolo não era substituir a Deus, mas era substituir a Moshe, substituir aquele que os conduziria à terra prometida, a terra que emana leite e mel, homem de Deus, né? Eles precisavam de algo com uma capacidade espiritual muito grande, cuja qual Deus usasse de maneira tanto quanto foi usado o grande homem Moisés. Ur não aceita a proposta, e nesse momento não se menciona mais o nome de Ur nas escrituras sagradas, porque acredita-se que essa mistura avança sobre ele e de uma certa forma lixa aquele homem, mata Ur, sobrinho de Moisés e Arão, porque, segundo eles, Ur era filho de Miriam. Bom, nesse momento, eles vão até Arão, e Arão, então, para preservar o povo, o que é que vai acontecer segundo os sábios nesse momento? Eles vão até Ur, Ur não aceita, mas a partir daquele momento também
eles recorrem a Aharon. Ele então, com medo daquele povo cometesse uma loucura maior, avançando contra ele mesmo e o matando, o que é que ele prefere? Ele prefere então, de certa forma, ceder a proposta do povo para ganhar tempo até que Moisés desça, e Moisés descendo, a loucura que aquele povo estava para cometer seria cancelado. Mas não é bem isso que acontece. O que é que vai acontecer nesse momento? Alguém poderia me dizer, querido, se o som está saindo legal, tá? Se você está entendendo aí. Então qualquer coisa você me avisa, não, o som está legal, estou ouvindo, para mim ter uma ideia, tá ok? Bom, diante disso, voltando ao assunto, o que é que Aaron vai fazer? Aaron então vai pedir os pendentes das mulheres. De uma maneira muito sábia, ele vai fazer esse pedido. E as mulheres daqueles homens não cedem, e esse não ceder, volto a repetir, é uma forma de não conceder, de não concordar com aquilo que os homens estavam fazendo, porque Arão, ele tinha em vista o seguinte: eles iriam discutir com as suas esposas, haveria ali um momento de interferência no tempo, ele ganharia mais tempo e com isso, volto a repetir, daria tempo de Moisés chegar. Porém, mesmo que as mulheres não cedessem a tal proposta, aqueles homens então cedem aquilo que eles possuem. Eles trazem o ouro, eles trazem o que é necessário do que eles possuíam para que o bezerro de ouro fosse fabricado. Um outro fator muito interessante é que havia magos que estavam também no meio do Erev Israel, né? No Erev Irav, melhor dizendo, entre o povo de Israel. Então, a ideia de Arão era demorar o máximo possível para poder moldar aquele bezerro, aquele sucessor de Moisés. Mas como havia esses magos no meio do povo, na medida que o ouro derrete e o nosso querido Arão, para ganhar tempo, ele vai talhar o bezerro, acontece uma coisa estranha demais. Os magos usam o seu poder de feitiço, e usando o seu poder de feitiço, muito interessante, é que o poder do feitiço era tão grande que o bezerro de ouro salta do recipiente onde ele estava a ponto de mugir, sabe, a ponto de se locomover. Tamanho, segundo os sábios, foi o poder do feitiço. Bom, e aí Arão não conseguiu ganhar o tempo que ele gostaria de ter, de ganhar, e aconteceu aquele povo então começar a idolatrar aquele bezerro de ouro. Nós sabemos que Arão toma uma providência e diz: não, hoje nós não vamos adorar. Hoje nós, vamos fazer o seguinte: vamos deixar nossa adoração ao Eterno, não ao bezerro, para amanhã. Só que também Arão não contava que o povo estava tão ansioso, estava tão desejoso de se devotarem àquela imagem, que madrugaram para adorar e para servir, de certa forma, aquela imagem de escultura. Bom, é aí então que eu vou ler o texto sagrado aqui, de Êxodo 32, quando Moisés está lá recebendo os entalhamentos da pedra, presenciando o entalhamento da pedra. Olha o que é que Deus vai falar para ele. Eu vou ler o verso 6 só para a gente encaixar o que eu acabei de falar sobre o Erev Irav e o verso 7, que diz assim: na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés, Moisés está lá
no ambiente mais sagrado, no ambiente mais santo, mais cheio da glória de Deus, de uma maneira suportável ao homem, e Moisés está lá. Moisés está separado do povo. O povo está aqui embaixo, Moisés aqui em cima. O povo, então, nesse momento, eles decaem de maneira abrupta do seu nível de Kedushá, do seu nível de santidade. E lá no reino celestial, Deus vai dizer o seguinte no verso 7 para Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Olha que coisa terrível. Então o texto sagrado está nos afirmando que Moisés, naquele ambiente de Kedushá, de tamanha santidade, na presença de Deus, enquanto Deus estava redigindo as 10 palavras, ou os 10 ditos, ou tão conhecido como os 10 mandamentos, Aseret Hadibrot, Moisés recebe a notícia que o povo lá embaixo desviou-se, que o povo lá embaixo se corrompeu. Estão me ouvindo bem? Estão entendendo, queridos? Pelo menos eu espero. Se estiver entendendo, dá aquele like ou aquele coraçãozinho, que eu vou entender que você está me ouvindo bem e que você está entendendo. Bom, dentro dessa perspectiva, dentro dessa avaliação, Moisés, creio eu, ficou extremamente chocado, porque o povo decaiu muito rápido. O povo tinha acabado de prometer a Deus de ser fiel, de fazer entender tudo aquilo que o Eterno lhes daria. Eles estavam extremamente estreitados em comunhão com a Kadosh Baruch Hu, e passam-se 40 dias e o povo então decai daquela santidade que eles alcançaram de uma maneira tão bonita, de uma maneira tão extraordinária. E é justamente aqui que eu quero ler para vocês e dividir com vocês o que o Rabbad vai dizer sobre essa questão de que quando Moisés então recebe essa notícia, Deus entrega as 2 tábuas da lei para ele. Moisés imediatamente desce e ao descer, ao ir em direção ao povo, vamos ver o que é que os nossos amigos do Rabbad nos ensina. Ele diz assim: ao retornar ao pé da montanha, Moisés encontrou com seu fiel discípulo Josué, Yehoshua, acampado lá. Yehoshua, Josué, lá esperava por Moisés durante 40 dias. E é nesse momento aqui que eu quero dividir uma coisa muito interessante. O nosso querido Josué passou 40 dias e 40 noites esperando o grande homem de Deus, Moisés, descer. E é interessante que os sábios vão dizer que durante esse tempo Deus permitiu que um milagre acontecesse, ou seja, Deus alimentou Josué com maná durante esses 40 dias e 40 noites. Continuando, juntos aproximaram-se do acampamento e ouviram ruídos tumultuados e barulhentos das celebrações em volta do bezerro. Este som parece um clamor de uma guerra, observou Yehoshua. Moisés fala para ele o seguinte: eu fico desapontado com você, Josué. Você não é capaz de distinguir entre o som e outro. Este não é grito de vitória, nem tampouco de derrota. Nós estamos ouvindo hinos de enaltecimento para um ídolo. Olha que coisa maluca. Você pode perceber que Moisés está descendo
com Josué, e lá no pé do monte o barulho é tão grande, é tão gigantesco, e o som é tão misturado que o próprio Josué não é capaz de distinguir o que está acontecendo. E quando Moisés ouve o nosso grande Josué dizendo, é grito de guerra, ele fala, não, você não está entendendo o que está acontecendo lá embaixo. Você não está compreendendo que aquele barulho é um barulho tão misturado que você não soube distinguir se é barulho de vitória ou se é grito de guerra ou de derrota. Você não soube distinguir. Mas eu quero te dizer, Yehoshua, que o que está acontecendo lá embaixo, as vozes que você está ouvindo, o barulho ensurdecedor do qual você está ouvindo que não foi capaz de distinguir, é barulho de adoração a ídolo. Não tem momento na nossa vida que é assim mesmo, que nós não sabemos distinguir o que é certo do que é errado. Não há momento na nossa vida que nós não sabemos distinguir se aquilo é para a glória de Deus ou para a profanação do nome de Deus. Não tem momento na nossa vida que a gente está olhando em uma direção e não conseguimos enxergar nitidamente o que está à frente. E parece ser, ou pode nos sugerir, que é algo de bênção, mas pode ser, na verdade, algo amaldiçoador. Está dando para entender, irmã Silvia? A paz do Senhor para você também. Então, tem momento na nossa vida que nós não sabemos distinguir o nosso lado direito do nosso lado esquerdo. Há momento na nossa vida, irmã Silvia e quem está nos assistindo, ou quem irá nos assistir, que nós não sabemos distinguir o certo do errado, luz das trevas. Há momentos tumultuosos na nossa trajetória, na nossa caminhada, que não é fácil tomar as decisões certas. Precisamos de alguém como Moisés para nos dirigir, para nos fazer ouvir bem, para nos fazer enxergar bem, para tomarmos o caminho certo, o caminho correto, porque senão podemos nos equivocar e tomarmos as decisões erradas, percebermos a situação de maneira equivocada, de maneira totalmente arbitrária. Então, nesse relato, nesse momento, se você está me ouvindo, vai dando aquele joinha, se você está entendendo, vai jogando aquele coraçãozinho, que é a forma que você tem também de participar. Se nós não tivermos alguém que nos abra os olhos, que nos abra os ouvidos, que nos mostre a realidade daquilo, nós podemos nos equivocarmos e enveredarmos por um caminho de tremenda derrota, de tremenda decepção, de tamanha dor, de tamanho pesar ou de tamanha desgraça, que Deus nos livre disso. Então é necessário que nós compreendamos, e quando as coisas estiverem tumultuadas, chame alguém com capacidade, com habilidade, com discernimento, servo de Deus para direcionar, como foi o caso ali de Moisés e de Yehoshua, de Moisés e Josué. Josué disse, é grito de guerra. E Moisés diz, não, é grito de idolatria, é grito de depravação, é grito de desvio, é grito de perversidade. Muito interessante isso. Vou continuar lendo. Ao entrar no acampamento, eles avistaram o bezerro de ouro e a celebração e as danças que o acompanhavam. Não posso ortogar-lhes as tábuas, pensou Moisés. Quando Moisés viu aquela cena carnavalesca, aquela cena degradante, aquela cena horripilante, de total afastamento de Deus, Moisés, com seu intelectual ágil, rápido e cheio de espiritualidade, pensou, eu não posso entregar as tábuas da lei a este povo. Eu não posso conferir-lhe tamanha honra,
tamanha grandeza, tamanha espiritualidade que essas tábuas contêm para esse povo carnal, para esse povo que não soube manter a sua santidade, para esse povo que não soube manter a sua kedushá, para esse povo que não pôde manter o seu nível de palavra, o seu nível de comunhão com Deus. Eu não posso entregar para eles. Ele ainda continua dizendo, a Torá afirma que alguém que renega a Deus não pode tomar parte dos mandamentos da oferenda de Pêssar. Todo o povo afastou-se agora, neste momento, segundo o relato, de Deus, e o renegaram. Certamente não merece receber as tábuas que contêm todas as mitzvot, ou seja, todos os mandamentos. Saibam que os 10 mandamentos é um resumo dos 613 mandamentos. Por que um resumo? Porque todos os outros mandamentos desses 613 são conectados e resumidos nesses 10 mandamentos. É interessante que no original não são 10 mandamentos, mas são 10 ditos, 10 palavras. Então dessas 10 palavras, destes 10 ditos, derivou-se todos os 613 mandamentos. Agora presta atenção no seguinte, 613 mandamentos, 6, com mais 1, 7, com mais 3, 10, os 10 mandamentos. Se você pega os 10 mandamentos e tira o 0, fica um mandamento. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que esse um mandamento era nada mais, nada menos do que aquele mandamento que Deus deu a Adão e Eva no paraíso. Não coma do fruto proibido. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é que Adão e Eva fazem? Eles comem daquele único fruto, da onde havia só um mandamento, e da quebra desse um mandamento, vem os 10 mandamentos, que é o resumo de 613 mandamentos. Simples, Jefferson. Simples, como tudo na Torá. Como tudo na Torá. Está entendendo? Beleza. Vamos voltar aqui ao nosso estudo, que o nosso tempo é curto demais. Deixa eu só me achar aqui, deixa eu dar um pulinho. Beleza. Então, aqui, aquelas 10 palavras, aqueles 10 ditos, Jefferson, Silvia, e eu não estou aqui conseguindo reconhecer quem está conosco, mas a todos vocês que me assistem, que me ouvem, que estão me entendendo, era justamente o conector entre o povo e Deus e o seu povo. Então, vou continuar lendo. Ao olhar para as tábuas, olha que coisa interessante que os sábios vão nos dizer. Moshe notou que as escritas gravadas nelas desapareciam, ou desapareceram. Isso é um dado muito interessante. Os sábios judeus, eles têm uma perspectiva espiritual, eles têm uma forma muito especial de ler e de entender, de interpretar e de escrever, ou melhor, descrever o que está contido na palavra de Deus. Eles dizem que, ao olhar para as tábuas, Moisés notou que as escritas gravadas nelas desapareceram. Percebeu que as letras, a alma e o conteúdo espiritual das tábuas estavam voando pelo ar. Cara, eu acho isso aqui muito interessante. Muito interessante. Muito. O que é que eu entendo com isso? Moisés, ao perceber isso, ao perceber que
as letras, né? Aquela essência, aquela espiritualidade, o espírito verdadeiro da letra, que era transmitir vida, transmitir comunhão, aproximação do homem com Deus. Ao presenciar, ao testemunhar que aquele povo se afastou de Deus, a alma, o conteúdo espiritual contido naquelas tábuas também desapareciam, também subiam. Ou seja, Jesus vai dizer que a letra mata. Então só estava ficando a letra naquele momento. Mas o Espírito vivifica. Então, a palavra de Deus, ela contém o Espírito da vida, que ela só dá vida para qualquer que lhe obedece. Para quem não lhe obedece, a letra vai destruir aquela pessoa. A letra vai acabar com aquela pessoa. Porque ela só vai conseguir enxergar um mandamento. E não o princípio, e não a alma, e não a espiritualidade do mandamento. A santidade das letras não podia entrar no acampamento. As tábuas que estavam nas mãos de Moshe eram meras pedras, pesadas e sem vida. Cara, eu acho isso maravilhoso. Ou seja, quando Moisés chega com as tábuas da lei, com os 10 ditos, com o resumo dos 613 mandamentos, o objetivo primário era fazer o seguinte, era fundir a santidade do mandamento com a santidade do povo. O compromisso de Deus com o compromisso do povo. O conector de Deus para conectar-se com o seu povo. Haveria uma junção. Mas como o povo decepcionou a Deus, decaiu da sua santidade, profanou o nome do Eterno, caiu em idolatria, rompeu com o sagrado, a santidade da Torá, a santidade da Torá representada nos 10 mandamentos não poderia vir sobre o povo. Porque se isso acontecesse, o antecipar, uma das conclusões é o povo seria totalmente, completamente destruídos. Moisés então, pensando nisso, diz os sábios, dizem que Moisés decidiu que não levaria a santidade da Torá para aquele povo, né? Para naquele momento dar a santidade que aquele povo precisava de forma conectiva com Deus, porque não poderiam suportar tal santidade. E aquelas pedras só se transformou em pedras, porque ela já não continha mais o Espírito. Ela vinha então com a punição, ela vinha então com a destruição. Moisés levantou-as e com sua força descomunal espatifou-as de encontro ao chão. Muito interessante. Moisés, percebendo que o povo não era merecedor, o que é que ele faz? Ele quebra, mas tem um porquê dele quebrar essas pedras, além do que eu já disse aqui. Aí os rabinos fazem uma pergunta muito interessante. Por que Moshe agiu desta forma? Por que Moshe agiu dessa maneira? Ele temia, responde, que o julgamento do povo de Israel seria mais duro se eles possuíssem as tábuas. Se não as tivessem, a sua punição seria mais branda. Olha que beleza de entendimento. Caso Moisés descesse ao acampamento e entregasse aquelas pedras da lei ao povo, o povo seria punido, como eu já disse, de maneira destrutiva, sem dó e sem piedade. O que é que ele faz? Moisés, percebendo que aquelas tábuas só continha agora peso,
rigor, punição, ele prefere quebrar. Isso tem um lado mais profundo que eu vou transmitir para vocês daqui a pouco. Tem um lado mais grandioso, mais extraordinário que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas a priori ele quebra para que o povo não seja punido de maneira dura, mas sim de maneira branda. Tá dando para entender, queridos? Tá compreensível? Bom, pouco depois, olha que interessante, do casamento de um famoso estadista, começaram a circular rumores de que sua nova esposa não lhe era fiel. Aqui é um conto, aqui é uma parábola, aqui é uma forma figurada dos sábios trazerem à luz do que estava acontecendo naquele momento da quebra daquelas pedras. O casamenteiro imediatamente rasgou o contrato de casamento, pensando, é melhor para ela que seja julgado como se ainda fosse solteira, do que como uma senhora casada. Olha que maravilhoso! Olha que extraordinário! Eu vou tentar transmitir isso que me ocorreu ao coração pelo Espírito de maneira bem clara. Eu espero que seja bem simples de você compreender. As tábuas da lei eram um contrato de casamento entre Deus e o seu povo. No capítulo 19 de Êxodo, você pode ler lá com calma, Deus faz uma proposta ao povo e o povo diz assim, faremos e ouviremos. Os sábios relacionam essa afirmativa como um sim a um pedido de casamento de um homem para uma virgem. Quando Deus faz a proposta de ser Deus deles, e eles aceitam, Deus está fazendo uma proposta de casamento. E quando o povo diz, ouviremos, faremos e ouviremos, ele está dizendo sim a essa proposta de casamento. O que é que Deus então faz? Deus vai agora, entre aspas, ao cartório e vai fazer um contrato de casamento, um ketubá, e vai agora, através de Moisés, o mediador ou casamenteiro, e entrega esse contrato de casamento nas mãos dele, e ele vai levar esse contrato de casamento à noiva, que já está comprometida com o noivo. Quando Moisés chega e percebe que o povo está adulterando, o que é que ele pensa? Bom, se eu entregar o contrato de casamento a eles, eles agora são esposa do Senhor, que de fato já era esposa dele. Lá em Jeremias isso fica muito bem claro. O que é que eu vou fazer? Eu vou rasgar esse contrato de casamento, porque a punição será menos severa. A punição será branda, porque ela não será julgada como esposa. Não será julgada como uma mulher casada. Será julgada como uma solteira. Cara, que tremendo isso. Que maravilhoso. Me perdoe. E isso é muito interessante. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. No porquê. No porquê, Jefferson. A verdade é muito forte. Porque o mundo hoje, ou porque a igreja hoje não é tão castigada como deveria ser, pelo modo relapso que ela vive nos dias de hoje. Porque ela até o momento, ela só é noiva. Mesmo sendo noiva, ela está, preste bem atenção, ela está comprometida dos pés à cabeça, do fio de cabelo à sola do pé, com o noivo que é Cristo. Mas ele ainda não veio buscar a sua esposa. Ele ainda não veio resgatar a sua esposa.
Então algumas punições na igreja ela é branda, ela não é tão severa. Agora, quando ele voltar, ele vai voltar com um contrato de casamento, e quando ele trouxer esse contrato de casamento, ele vai fazer a mesma coisa que Moisés fez. Ele vai entregar nas mãos, só que dessa vez, quando ele entregar nas mãos da noiva esse contrato de casamento, aí, meu irmão, vai vir sem dó e sem piedade. Aí o chicote vai comer solto no lombo daquele que foi infiel. Mas não é o nosso caso, não é o caso do nosso estudo aqui hoje, tá bom? Vamos continuar aqui. Similarmente, Moshe raciocinou que as tábuas que estabeleciam permanentemente o elo entre Deus e o povo de Israel os colocaria numa posição de mulher casada. Deus condenaria sua falta de fidelidade muito mais se eles possuíssem as tábuas do que se nunca as tivessem recebido. Por que Moisés não espatifou as tábuas assim que Deus lhe contou lá no céu que os judeus fizeram uma imagem e estavam idolatrando, adorando aquela imagem? Aqui tem um outro princípio fantástico. Algo assim que eu acho, me perdoe as minhas expressões, é porque quanto mais eu leio a mesma coisa, quanto mais eu estudo ou medito naquilo que os sábios nos concedem, mais eu fico admirado com a sabedoria desses sábios judeus, como também da sabedoria dos nossos sábios evangélicos. Mas olha que sacada fenomenal. Vou repetir a pergunta. Por que Moisés não espatifou as tábuas assim que Deus lhe contou lá no céu que os judeus fizeram uma imagem? Olha que interessante, olha que princípio. Moisés esperou até testemunhar o crime realmente, para ensinar que um juiz nunca deve basear o seu veredicto no relatório de uma só testemunha. Seja essa testemunha tão fiel quanto possa ser. Não estou dizendo que Moisés duvidou do que Deus tinha lhe dito lá nos céus. Não. É porque no reino celestial e no reino do mundo, princípios precisam ser estabelecidos e seguidos. O próprio Kadosh Baruch Hu, o santo e bendito seja ele vai dizer que ninguém pode ser julgado e condenado se ele for acusado por uma única pessoa. Tem que ser no mínimo 2 pessoas. Deus então testemunhou que o povo se corrompeu. Moisés então, ao receber a Ketubá, o contrato de casamento, os 10 ditos, os 10 mandamentos, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essas tábuas, ele sabe o que aconteceu, mas agora ele precisa testemunhar que aquilo que foi dito é de fato verdade, para que pela boca de 2 testemunhas o depoimento seja verdadeiro. E sendo verdadeiro, a punição é justa, o castigo é justo. Então, os sábios dizem do porquê Moisés não quebrou essas tábuas assim que recebeu, porque ele precisava testemunhar aquilo que fora dito. E uma vez testemunhando, por mais fiel que seja a testemunha, ele testemunhando, ele agora tem a legalidade de entregar ou de quebrar ou de rasgar esse contrato de casamento. Lindo, né? Maravilhoso demais. Aí eles fazem uma observação muito interessante. Ele fala assim: Deus parabenizou o ato de Moshe, exclamando: Yasher Koar, você fez bem em quebrar as tábuas. Deus sabia que Moisés ia agir daquela forma? Sim.
por isso lhe conferiu a autoridade de fazer o que ele fez. Olha, nós podemos aqui tirar várias lições. Como nós somos precipitados em julgar as outras pessoas só porque uma única pessoa disse pra gente, e às vezes o que essa pessoa disse pra gente ouviu de uma outra pessoa, que essa pessoa ouviu de uma outra pessoa, que essa pessoa ouviu de uma outra pessoa, e nós imediatamente julgamos tal pessoa, imediatamente nós condenamos tal pessoa, em vez de prescrutar se aquilo que foi dito a respeito aquilo que foi dito a respeito daquela pessoa de fato e verdade condiz, se de fato e verdade é verdadeiro o que se afirma, o que se dizem, o que se anda espalhando a respeito daquela pessoa. Aliás, já é um pecado grandíssimo espalhar os erros das outras pessoas, mas precisamos aqui aprender com Moshe. Tudo bem, a pessoa que disse é confiável, agora eu vou realmente, se eu quero resolver o problema, se eu sou um juiz, se eu sou a pessoa certa para aquilo, eu vou buscar saber a veracidade daqueles fatos para poder ajudar e não condenar e não destruir aquela pessoa ou aquilo que aconteceu. Beleza? Bom, partindo para a reta final. Vamos nos aprofundar mais um pouquinho. O Rav Eliyahu, ele diz o seguinte, nos seus escritos, nos seus estudos. Essa distinção entre Mekudash e Tardi ilustra a diferença entre o primeiro e o segundo conjunto de tábuas que Moshe trouxe do Har Sinai. As primeiras tábuas eram mais sagradas. Deixa eu aqui situar vocês. Quando Deus determinou dar essas tábuas ao povo de Israel, é porque o povo de Israel se encontrou num nível muito grande de santidade, ao nível dos anjos celestiais. Quando Deus viu que o nível do povo chegou a tal ponto, ele diz, agora sim, o povo está comprometido e eu vou entregar as tábuas para ele. Vou entregar o contrato de casamento para eles. Tá bom? Então aqui nós vamos fazer um comparativo desses níveis e o porquê essas tábuas foram quebradas. Só fazendo uma conexão para nos aprimorar e mergulharmos um pouquinho mais profundo no que e no porquê Moisés quebrou essas tábuas. As primeiras tábuas eram mais sagradas, um reflexo da unidade singular do povo judeu naquele ponto da história. Ou seja, quando a gente lê Êxodo 20, Israel chegou a um nível tão alto de santidade e ela chegou também a um nível tão baixo de profanação que o povo de Israel nunca mais conseguiu alcançar tal nível de santidade. E o nível de santidade foi tão grande que Deus fez o quê? Vou dar as tábuas da lei que eu mesmo talhei, que eu mesmo escrevi, e que todo o meu sentimento, toda a minha alma, tudo aquilo que eu quero para o povo vai estar nessas tábuas e no que está escrito. Aí você entende porque Moisés, ao olhar para as tábuas por conta do pecado do povo, viu que a alma, sabe, a essência, aquelas letras, a santidade da letra estava saindo, estava fugindo daquelas tábuas por conta do pecado do povo. Então aquelas tábuas, ela tinha um nível de santidade tão grande, mas tão grande, que era reflexo da santidade que aquele povo, lá no pé do Monte Sinai, no capítulo 20 de Êxodo, alcançou. E digo mais, os sábios dizem que se o povo se mantivesse naquele nível e as tábuas fossem dadas a eles e eles recebessem com aquele nível, Mashiach, Jesus, voltaria naquele dia. Olha que coisa tremenda. A era messiânica aconteceria naquele dia, naquele momento. Olha que coisa, olha que, queridos, olha
quantas oportunidades aquele povo perdeu e nós perdemos. Olha quanta sabedoria, olha quanta grandiosidade, olha o quanto de nível espiritual nós deixamos, queridos, de alcançarmos por conta, sabe, de uma falha, por conta de um erro, por conta de uma coisa às vezes tão pequena e às vezes tão grande. Nós deixamos de alcançar níveis, nós deixamos de testemunhar coisas grandes, nós deixamos de receber coisas maravilhosas. Olha, Júnior, shalom, shalom, meu amigão, olha que coisa, cara, aquele povo, se aquele povo tivesse se mantido naquele nível, a era messiânica aconteceria naquele dia. Nós não estaríamos passando por isso, a humanidade não estaria da forma que está, nós estaríamos, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram e o que nunca penetrou no coração do homem era o que nós estaríamos vivendo. Me perdoe a empolgação, mas vamos continuar aqui, que o tempo é curto e o assunto é muito gostoso. E o assunto é demais. Vamos lá. Deixa eu me situar aqui. As primeiras tábuas eram mais sagradas, que é um reflexo da unidade singular do povo judeu naquele ponto da história. Como o Midrash comenta em Shemot 19:2, que diz assim: o povo acampou como uma só pessoa, como um coração em frente à montanha. Cara, que coisa maravilhosa. E é justamente isso que Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, vai dizer lá, acho que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10, que fala assim, deixa eu ler aqui, eu estou com a Bíblia online. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 10. É isso aí. Irmãos, em nome do nosso Adon Yeshua HaMashiach, suplica a todos vocês que concordem uns com os outros no falar, para que não haja divisões entre vós, e sim que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Quando a igreja ela está em um só falar, ela não está dividida, mas ela está no mesmo parecer, no mesmo pensamento, acontece aquilo de Atos 2. A Ruach HaKodesh desce de uma maneira profusa, de uma maneira gigantesca, de uma maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural. E é por isso que as coisas aconteciam. Na continuidade do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quero ler para você. Querido, esses rabinos que eu estou colocando aqui, eles não acreditam em Jesus, tá, querido? Eles são ortodoxos, tá? É por conta minha que estou fazendo essas junções. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, olha como nós deixamos de viver o sobrenatural. Olha como nós deixamos de fazer com que agora, neste momento, Cristo reine. Que coisas fantásticas aconteçam por causa da nossa incredulidade, da nossa mesquinharia, da nossa insatisfação, da nossa falta de zelo, da nossa falta de gratidão. Olha o que nós deixamos de viver. Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um crescimento de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão, eles se dedicavam às orações, e todos estavam cheios de temor, não é alguns, eram todos.
e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, contribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam reunidos no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam todos os dias os que iam sendo salvos. Glórias a Deus. Baruch Hashem. Aleluia. Percebe, queridos, quando o povo está dessa forma, quando o povo continua nesse nível de Kedushá, nesse nível de santidade, guardando as suas palavras, guardando o seu coração, vivendo a palavra, se dedicando. Olha, Antônia, quando nós estamos lutando nesse mesmo propósito, mesmo que Cristo não venha, mas Ele está presente no nosso meio, Ele opera através de nós, Ele cura, Ele sara. Por quê? Porque nós estamos em um nível que lhe agrada, e quando nós estamos em um nível que lhe agrada, o sobrenatural se torna natural. Me perdoe a empolgação, aleluia. Eita Deus! Vou ler Êxodo 19:2. O povo acampou como uma pessoa, com um coração. Queridos, o que está detonando a igreja é essa falta de unidade. O que está acabando com a igreja é essa falta de unidade. O que está faltando na igreja é ser um. É ser um. Independente do que eu penso teologicamente, eu preciso ser um com meu irmão. Independente. Agora, se você discordou de um ponto da igreja atual, você é um herege. Você não serve, você não presta, é um condenado ao inferno. Não estou falando de heresias de heresia, estou falando de discordância de pontos. Mas quando a igreja é una, meu irmão, aí você pensa no que você quiser. Aí sim acaba acontecendo o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram e o que nunca passou pela mente do homem. Voltamos. Após o pecado do bezerro de ouro, no entanto, o povo judeu não merecia mais a santidade especial das primeiras tábuas. Pena, né? Percebe de quantas oportunidades nós jogamos no lixo? Aí nós ficamos preocupados com aquilo outro. Nós acabamos misturando-nos com pessoas que não era para nos misturarmos. Acabamos dando crédito a quem não deveríamos dar crédito. Acabamos condenando e perseguindo e destruindo pessoas de Deus, combatendo contra elas. Aí a coisa não funciona. Aí a coisa não dá certo. Aí a coisa vai para o beleléu. Querido, a minha bateria aqui já avisou que está acabando. Então vou partir aqui para a reta final, meus amores. Após o pecado do bezerro de ouro, no entanto, o povo judeu não merecia mais a santidade especial das primeiras tábuas. Tragicamente, as primeiras tábuas teve que ser quebrada. Caso contrário, o povo judeu teria justificado a sua destruição. Ou seja, vocês entenderam, você é inteligente? Ou seja, como o povo decaiu da sua santidade, a santidade contida nas primeiras tábuas não poderia ser dada a eles. O que é que Deus faz? Permite que Moisés quebre, aquele povo então vai ser punido, né, como você já sabe, e vai acontecer uma outra coisa interessante. Com as tábuas sagradas despedaçadas, a unidade especial de Israel também partiu. Olha que lindo! Quando as tábuas são quebradas, o que aquilo simbolizava? Que o povo de Israel estava fragmentado.
O que é que nós estamos vivendo hoje? Na época de Cristo, os apóstolos, o povo era um. Com o passar do tempo, nos dividimos. Aí a coisa não funciona como deveria funcionar. Aí sim, abre-se brechas para os falsos profetas, para a besta, para o anticristo, seja para o que for, porque ela está fragmentada. Mas Deus vai resolver em parte o problema. Não que Deus resolva em parte, tá, querido? É que nós compreendemos dessa forma. Mais tarde, essa unidade foi parcialmente restaurada com a segunda aliança, que eles aceitaram enquanto acampados do outro lado do rio Jordão, nas planícies de Moabe. Inclusive, o nome hebraico para este local, acampado lá a Moabe, é Arvot Moabe, que vem da palavra Arvut, que significa responsabilidade mútua. Por isso, querido, que eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Porque vocês abençoam o ministério do pastor Valdécio, que na verdade não é o meu ministério, é a obra de Deus. Na verdade, vocês investem na minha vida, seja compartilhando, seja dando like, seja contribuindo financeiramente, seja patrocinando, seja fazendo curso comigo. Vocês estão fazendo com que haja um consentimento mútuo. Outras pessoas irão conhecer essa verdade, outras pessoas irão vislumbrar essa verdade. Essa verdade vai despertar a intelectualidade, outras concepções, outro entendimento, que não vão confrontar-se, mas vão unir-se, vão estarem contribuindo, colaborando, crescendo junto, e o reino de Deus irá se expandir para a glória de Deus. Está terminando, já anunciou aqui que eu tenho um pouquinho a carga de bateria. Eita, tá nos últimos. Bom, encerrando. A excepcional santidade das primeiras tábuas e a unidade especial do povo no Monte Sinai eram simplesmente sagradas demais para manter ao longo do tempo. Eles foram substituídos por substitutos menos sagrados, mas mais viáveis. O segundo conjunto de tábuas e a aliança em Avot Moabe. Em Avot Moabe. Finalizando, por causa da minha bateria, bom, o que a gente pode concluir é o seguinte: o nível primeiro de santidade, Deus então ia dar as tábuas com o nível correspondente àquele nível de santidade que eles tinham. Como eles caíram, como eles se dividiram, como eles se fragmentaram, automaticamente Moisés, homem de Deus, cheio de espiritualidade e discernimento espiritual, pega aquelas tábuas e quebram. Então a santidade não vai fulminá-los, como você disse, Jefferson. Não vai destruí-los. Deus então faz o seguinte: olha, Moisés, você vai fazer o seguinte agora. Você vai agora lavrar as pedras e eu vou escrever nelas. Ou seja, eu vou diminuir o nível de santidade. Eu vou dar a essas tábuas um nível de santidade suportável, para que o povo de Israel seja capaz de se conectar comigo de uma maneira parcial, e a partir daí haverá uma interação, haverá sim, sempre haverá homens mediando, sempre homens intervindo, sempre pessoas capazes de manter esse relacionamento, de instruí-los de maneira parcial, mas a um nível também suportável e a um nível também de conexão comigo. E é assim que nós estamos até os dias de hoje. Queridos, muito obrigado por assistir essa live. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo no YouTube. Muito obrigado. Se você se interessar por esse ministério, você quer conhecer mais do pastor Valdécio, tá? Eu sempre coloco aí no YouTube algumas observações importantes. Se você quer contribuir, se você quer ser um patrocinador, você quer ter aula comigo, entre em contato com a minha pessoa através dos meios sociais, e vai ser uma honra poder trabalhar no reino de Deus com você, tá bom?
Deixo aqui o meu abraço a todos que assistiram, a todos que irão assistir, e que Deus abençoe tremendamente a sua vida e a sua família, em nome do Mashiach. Shalom Vrachá, paz e bênção, fui e até a próxima.